Olá! Hoje a gente mergulha aqui em alguns trechos de um e-book, A Conspiração Primordial. A ideia principal que ele traz é a de um plano bem antigo, sabe? Uma conspiração que o texto atribui à serpente, o diabo e Satanás. E essa conspiração teria, assim, escondido verdades essenciais da humanidade. Vamos tentar entender melhor essa ideia e o que ela implica, né? Usando o que está no material. Sim, exatamente. A visão que a gente vai analisar aqui sugere que essa conspiração, ela não é só uma teoria isolada. Ela teria criado, tipo, um estado quase que permanente. Um estado onde a humanidade vive afastada do que o autor chama de leis existenciais primordiais. Seriam regras espirituais básicas, né? Estabelecidas pelo Criador, segundo o texto. Vamos ver como a fonte descreve isso, essa conspiração e os efeitos dela. Interessante essa ideia de um estado permanente. Meio pesado, né? Mas o que seria exatamente essa conspiração primordial de acordo com o e-book? O texto fala numa engenharia da serpente. Parece algo bem estruturado. É, a descrição é essa. E o objetivo principal apontado seria ocultar o que seria essencial para o bem supremo. Especificamente, o texto fala da salvação da alma humana. É apresentado quase como um acordo, assim, cósmico. A consequência direta disso, segundo essa visão, é que a humanidade, estando afastada dessas leis originais, acabou criando suas próprias regras, né? Ah, entendi. Isso resultou no que o texto chama de caos conspiratório. Exatamente, caos conspiratório. E a consequência que ele aponta é bem séria, uma crise existencial. As pessoas perderiam a própria identidade de criaturas divinas, se tornariam, tipo, estranhos para si mesmos, sem um propósito claro. E esse caos, como ele apareceria hoje em dia? O autor parece conectar isso com dilemas bem atuais, certo? Sim, muito atuais. O argumento liga essa conspiração a coisas como o materialismo exacerbado, a crise ambiental, que é vista ali como um desrespeito à criação divina, né, mencionando Gênesis, e também desintegração familiar, violência, problemas de saúde mental, corrupção social. A ideia que o texto passa é que isso tudo não são problemas isolados, sabe? Seriam então sintomas dessa desconexão fundamental. Isso, sintomas de um afastamento deliberado das leis áureas do Criador, como o e-book descreve, referenciando Gênesis 1 a 6. E tem mais, ele menciona até mesmo instituições religiosas, que poderiam estar talvez sem perceber, participando disso, Como? inclinando-se mais para o materialismo, se afastando dos princípios originais. Então, a perspectiva que o material traz é que esses problemas todos que a gente vê, eles seriam ecos diretos desse afastamento das tais leis áureas. É essa a linha de raciocínio apresentada assim. O resultado seria uma espécie de cegueira espiritual. Ele até cita 2 Coríntios 4, versículos 3 e 4, que fala sobre o Deus desse século cegando o entendimento para não resplandecer a luz do Evangelho. E a fonte argumenta que essa condição afetaria todo mundo individualmente, muitas vezes de forma inconsciente, gerando essa crise de identidade que falamos, né? Pessoas como estranhos para si mesmos. Entendi. E nesse cenário todo, qual seria o papel da Bíblia? Parece que ela é bem central na argumentação do e-book. Como o principal lugar onde estaria essa revelação primordial. E justamente por isso, ela seria o alvo principal dessa conspiração toda. O texto até usa aquela pergunta atribuída a Jesus, mas como era no princípio, como se fosse um chamado para a gente tentar resgatar essa verdade que teria sido perdida ou esquecida. Ok. E, diante desse quadro, qual seria o caminho de volta? Qual a solução que o texto propõe para sair dessa situação? Olha, a proposta que aparece ali passa por despertar o que ele chama de consciência primordial. Isso envolveria desenvolver uma visão da fé, uma capacidade de perceber a dimensão espiritual que vai além do que a gente vê e toca. O material também faz uma distinção que achei interessante, entre ter uma mentalidade cristã, que ele descreve como algo mais cultural, talvez religioso no sentido institucional, e ter a mente de Cristo, que seria essa coisa primordial, espiritual. Quer dizer que a mentalidade cristã poderia até ser parte do engano, segundo essa visão? É o que o texto sugere, sim. Que ela pode, às vezes, nos manter na superfície, sabe? Ele usa até uma passagem de 1 João 3 para diferenciar os filhos de Deus
que praticam a justiça, dos filhos do diabo, que praticam o pecado entendido aqui como a transgressão dessa lei primordial. Certo. Então, para a gente amarrar um pouco a perspectiva que esse material traz, existiria uma conspiração fundamental bem antiga, arquitetada para nos desconectar das nossas origens espirituais, do Criador. E isso resultaria no caos, na perda de identidade que o autor enxerga no mundo hoje. E a Bíblia seria, então, a ferramenta-chave para redescobrir essa verdade original perdida. É isso? É, exatamente. Esse é o resumo da ópera segundo a fonte. E olha, essa linha de pensamento toda, ela acaba levantando uma questão importante para a gente refletir, né? Baseado na lógica que o próprio texto apresenta, se essa conspiração primordial realmente existisse e operasse dessa forma tão profundamente entranhada na cultura, na sociedade, até nas instituições, como seria possível, então, identificar e resgatar essa tal identidade primordial? Como separar o joio do trigo, né? Em meio a tantas influências que nos moldam desde sempre. É verdade. Fica aí a provocação, né? Para a gente pensar sobre o que cada um considera realmente fundamental ou primordial na própria existência.